Olá, seja bem-vindo à aula 5 de algoritmos, comandos de repetição. A aula 5 é dividida em parte 1 e parte 2, e ambas as partes abordam os conceitos de repetição e as suas variações. Inicialmente, vamos à parte 1 e a sua introdução. Todo aluno de algoritmos já está habituado em sala de aula ou nas avaliações a testar os seus algoritmos por meio de um método chamado teste de mesa. Como nas avaliações e em sala de aula os alunos não podem utilizar nenhum tipo de compilador, o teste de mesa é a ferramenta correta para testar se um algoritmo atende ou não o que foi proposto por um enunciado de alguma questão ou de algum exercício. Dessa forma, fazer o teste mesa sempre é muito importante para todo aluno de algoritmos. E é por isso também que todo professor em sala de aula sempre alerta sua turma sobre a importância de se fazer o teste de mesa. Em toda turma, sempre há aquele aluno mais atento, aquele grupo de alunos mais atento, em que basta o professor falar uma vez para fazer o teste de mesa, que esses alunos vão lá e fazem sem maiores problemas. Agora, há grupos também de alunos não tão atentos assim, para os quais o professor deve falar 2, 3 vezes para fazer o teste de mesa. E é claro, em toda turma também há aquele grupinho de alunos desatentos que não prestam atenção na aula, que não estão nem aí para nada. Para esses alunos, o professor tem que ter muito mais trabalho e tem que repetir este alerta para fazer o teste de mesa 5, 6 ou mais vezes. Você, como um bom aluno, quer ajudar o seu professor a não ter tanto desgaste com os alunos. Dessa forma, você vai propor um novo programa que vai facilitar a vida do professor. Este programa vai perguntar ao professor, que no caso vai ser o usuário do programa, quantas vezes ele deseja que a frase "faça o teste de mesa de cada exercício" seja impressa na tela do computador. Com todo o conteúdo visto até a aula 4, que é a parte de estruturas condicionais, como que você poderia fazer um algoritmo para atender ao que o professor deseja fazer? Um exemplo disso poderia ser esse algoritmo que está agora na tela. É um algoritmo curto, simples, que só tem uma estrutura principal, o int main, apenas, sem nenhuma função a mais. Vejamos que aqui temos a variável inteira num vezes, que vai representar a quantidade de vezes que a frase "faça o teste de mesa de cada exercício" será impressa na tela do computador. A quantidade de vezes será informada pelo usuário, no caso, o professor, e será armazenada via scanf na variável num vezes, variável inteira, então é porcentagem de, é comercial, num vezes. Dessa forma, de acordo com o valor de num vezes, será testada quantas vezes será impressa, na verdade, a frase "faça o teste de mesa de cada exercício". Se num vezes for igual a 1, a frase só será impressa uma vez. Todo o conteúdo dentro de else será descartado, já que o if foi verdadeiro. Agora, se num vezes não for igual a 1, temos uma série de testes a ser feita aqui dentro da estrutura else. Se num vezes for 2, a frase vai ser impressa duas vezes. São dois comandos printfs idênticos. No caso, se num vezes for igual a 3, são três comandos printf idênticos imprimindo sempre a mesma frase. Por fim, se num vezes não for igual nem a 1, nem a 2 e nem a 3, mas sim igual a 5, a frase vai ser impressa 5 vezes com 5 comandos printf idênticos entre si. Observando esse algoritmo, podemos ver que ele é funcional. Ele resolve o nosso problema, ele é compilado sem maiores problemas e funciona perfeitamente. Só que ele tem algumas limitações. Por exemplo, se o professor quiser imprimir a frase, nenhuma, nem duas, nem três, nem 5 vezes, mas sim 4 vezes, ou 6 vezes, 7, 8, esse algoritmo, observe só que ele não contempla essa possibilidade. Ele só imprime a frase 1, 2, 3 ou 5 vezes. E imagine, por exemplo, que o professor queira repetir essa frase, para uma turma um pouco mais desatenta 20, 30, 50 vezes. Esse algoritmo ele não atende ao que o professor deseja no caso. Além de tudo, este algoritmo aqui ele é muito redundante, porque a mesma frase é impressa diversas vezes,
mas todas as vezes são impressas por um único comando idêntico aos demais. Aqui temos vários printfs que fazem exatamente a mesma coisa. Nós podemos reduzir esse número de impressões para apenas uma vez e nós podemos indicar quantas vezes esse comando pode ser impresso. Então, vamos observar o seguinte. Olhando para o nosso algoritmo, lembrando dele, qual comando ou quais comandos nós precisamos repetir? Voltando lá para o algoritmo, vemos que nós precisamos repetir os printfs. Faça o teste mesmo de cada exercício. E quantas vezes esse comando deve ser repetido? Quem nos dá a quantidade de vezes que nosso programa, que a nossa frase deve ser impressa, é a variável num vezes, indicada pelo usuário via comando scanf. Então, temos duas coisas. Vamos lá para o slide. Que comando precisamos repetir? A impressão da frase. O printf faça o teste mesmo de cada exercício. E quantas vezes essa frase deve ser repetida, deve ser impressa novamente? O número de vezes indicado pelo usuário, que será armazenado na variável num vezes como nós vimos. Dessa forma, analisando este problema de uma maneira um pouco mais informal, ou um pouco mais fora, em termos de frase, sem pensar muito em código, como que nós podemos enxergar esse problema? Enquanto o número de impressões já realizadas for menor que o número de impressões desejado, é necessário continuar imprimindo. Então, por exemplo, supondo que o professor nos indicou para que a frase fosse impressa 6 vezes. Nosso programa vai lá e faz uma impressão. Aí ele testa. Uma impressão é menor do que 6 impressões? É claro. Então, ele continua a ser executado e imprime pela segunda vez. Imprimiu a segunda vez, ele testa. 2 impressões é menor do que 6 impressões? É claro que sim. Então, ele vai lá e imprime a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez. Após a sexta impressão, ele testa. 6 impressões é menor do que 6 impressões? Obviamente não é. É igual. Então, neste momento, ele sabe que atingiu o limite máximo de impressões. E assim, o programa deve ser encerrado. Então, é dessa forma que uma repetição em uma linguagem de programação, em um compilador, se comporta. Nós temos um limite de impressões indicado de várias maneiras, de várias formas que nós veremos ao longo da aula 5, parte 1 e parte 2, e esse total deve ser atingido de alguma forma. Então, de forma bem informal, repetições em programação teriam essa ideia de enquanto nós não atingimos algum valor específico, o algoritmo, o comando a ser repetido, continua sendo executado. Na continuação da aula 5, nós veremos o primeiro tipo de repetição, que é a repetição com teste no início.